Salve, salve, xadrez! Firmeza, dando sequência aqui para o nosso movimento retilíneo uniformemente variado, o famoso Move. Agora a gente vai vir aqui com a função horária da velocidade. Firmeza? Se você caiu de paraquedas direto nesse vídeo, saiba que lá no final, ou se não no link da descrição, você vai para uma playlist do Move e você pode conferir a aula anterior, que é base para essa, sobre a aceleração escalar média. Firmezinha? Fica aí comigo então, e depois nós vamos ter um vídeo com 3 exercícios um pouquinho mais elevados do que esses que a gente vai ver aqui agora. Então bora para a aula, teoria e 3 exercícios introdutórios. O que é a função horária da velocidade? A função horária da velocidade nada mais é do que um outro jeito de enxergar a equação da aceleração. Vou mostrar para vocês aqui muito rápido. Eu vou colocar que a aceleração é a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo. Essa é a formulinha. Se eu jogar o A multiplicando, vai ficar A vezes T, que é igual a V menos o V0. Aí, como esse daqui está negativo, eu jogo ele para lá positivo. Então, vai ficar V0 mais AT igual a V. Aí, nós só vamos trocar de lado para enxergar um pouquinho melhor. E nós vamos chegar que o V é igual a V0 mais AT. Aí você fala para mim assim, mas teacher, pera lá, se é a mesma coisa, só deu uma mudada, não dá para usar sempre aquela equação? Ou usar sempre essa equação? Olha, se você dominar muito o que você está fazendo, sim, você consegue transformar uma na outra. Mas geralmente os exercícios, eles vão ser feitos com a fórmula certa. Então, o tipo de exercício para a fórmula da aceleração é diferente do tipo de exercício para a fórmula da função horária da velocidade. Firmeza? Então, são jeitos diferentes de você olhar a mesma coisa. Quando eu abro a equação desse modo aqui, esse V para a gente é a velocidade final, então é a mesma ideia do que eu tinha lá na formulinha da aceleração. Esse V vai ser a velocidade inicial, o A é a aceleração da mesma forma, e eu tenho aqui o T como sendo o tempo. Você precisa entender muito bem o formato dessa equação. V igual a V0 mais AT. Porque os exercícios que usam ela, eles vão perguntar para você, por exemplo, qual é a velocidade inicial. E para isso, ele vai te dar uma equação, ele vai chutar valores, ele vai escolher uma equação. Então ele vai falar assim, ó, 2 mais 3 vezes t. E aí ele vai perguntar para você qual é o valor da velocidade inicial, qual é o valor da aceleração. Nesse caso, a gente tem que entender que a velocidade inicial é sempre um número que está sozinho, é só um número. Então, o número que está sozinho é a velocidade inicial. O número que estiver multiplicando o tempo, esse cara é a aceleração. Firmeza? O número que multiplica o tempo, esse cara é a aceleração. Então, não vamos cair nas pegadinhas do exercício, não. E vamos prestar atenção para essas coisinhas aqui. Vou colocar alguns exemplos. V igual a 2 mais 3t. O que eu estou entendendo aqui? Que eu tenho a velocidade inicial de 2 metros por segundo e eu tenho uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Quem está sozinho é o V0, quem multiplica o tempo é a aceleração. Mas aí o seu teacher vai lá e ele faz o seguinte, vou fazer uma pegadinha do malandro, fazer essa molecada errar. E ele coloca assim para você, ó, 3t mais 2. E aí você olha e fala assim, é sempre V0 e t, porque você decorou a formulinha, V igual a V0 mais AT. E aí você fala que o V0 vale 3 e o A vale 2. Não, vai na minha, joga aqui comigo que a gente ganha, velho. Quem multiplica o tempo é a aceleração e quem está sozinho é a velocidade. Então, de novo, eu vou ter o V0 como sendo 2 e a aceleração como sendo 3 metros por segundo ao quadrado. Eu só inverti a ordem, eu troquei eles de lado. Só isso, só isso. Se aparecer um assim, teacher, ó, V igual a 5t, tá estranho. Por quê? Porque era para ter uma coisa mais a outra. Tá, se não tem nada ali, eu imagino que é o nada. E o que é o nada? O nada é o zero. Mas espera, qual nada que está ali? É o nada sozinho ou é o nada que multiplica o tempo? Porque o sozinho é o V0. O que multiplica o tempo é a aceleração. Opa, o nada é o sozinho. Então a velocidade inicial desse caso é 0. Esse carro que ele partiu do repouso. Quem multiplica o tempo é a aceleração. Então esse cara vai ser A igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Da hora, né? E aí o teacher pode fazer mais uma sacaneira com você e fazer assim, ó, 20 menos 2t. Nesse caso, quem está sozinho é o 20, então velocidade inicial 20 metros por segundo. E o que está acontecendo com a aceleração, zigotinho? Tem um sinal de menos na frente? Sim,
Esse sinal de menos é para dizer que a gente está naquele outro movimento, que é o movimento retardado, ou freio, ou frenagem, ou desacelerado. Todos esses nomes, eles vão aparecer. É importante que você entenda, que você decore os vários nomes que as coisas podem ter. Porque o exercício não vai falar sempre retardado. Vai falar retardado, desacelerado, frenagem, freando, que você entende que ele está diminuindo a velocidade. Então esse cara aqui, ele vai valer menos 2 metros por segundo ao quadrado. Legalzinho? Porque ele é a aceleração que multiplica o tempo. Outras coisas que podem ser perguntadas sobre essa fórmula. Então pode ver que eu não estou me atentando aqui a explicar o que é o que de cada fórmula, da fórmula, porque a gente já explicou na aceleração. Essa fórmula é uma fórmula prática, é como que eu vou usar. O cara pode falar para você sobre um lance que é chamado de inversão do sentido do movimento. Pensa você assim, você está lá na quadra, aula de educação física. Aí o teacher fala para você, ó, vocês têm que ir correndo, bater lá na trave do gol e voltar. Quando você vai, bate na trave do gol e volta, o que você faz é uma inversão no sentido do movimento. Você está indo, agora você está voltando. E o que você vai fazer? Você vai correndo, tal e tal e tal e tal. A hora que você percebe que você já está chegando na trave, você começa a frear. Você começa a reduzir a velocidade. Aí, no exato instante que você bate, você para. Aí você vira, ou seja, inverte o sentido do movimento e começa a correr de novo. Então, o que acontece na inversão do sentido do movimento? Você para. Então, você para. Não parcial, não. Você para o movimento. Então, toda vez que ele falar que ele vai inverter o sentido do movimento, você vai dizer que a velocidade final é igual a zero. Toda vez que você inverter o sentido do movimento, a velocidade final é igual a zero. Espero que você tenha notado isso, porque isso é extremamente importante. Teacher, a velocidade inicial? Não, se a velocidade inicial é zero, ele vai começar a andar. A velocidade final é zero, mas espera, ele não vai correndo, para e volta. Então a final é zero e a inicial também é zero. Sim, mas a gente vai fazer o movimento de ida. E a gente vai só considerar o movimento de ida porque ele só perguntou isso. Então, Zigotinho, falou de inversão do sentido do movimento, dá-lhe velocidade final igual a zero. Show de bola? Aí vamos supor que ele pergunta aí, em qual instante o corpo inverte o sentido do movimento? E aí ele te dá essa função horária da velocidade. Ele fala que isso aqui vale 10 menos 2 vezes t. Tudo que você tem que fazer é colocar o zero na velocidade final. E aí você vai ter 10 menos 2 vezes t. O 2 está negativo com o tempo, eu jogo para o outro lado positivo, então vai ficar 2t igual a 10. Depois o t está multiplicando, eu jogo ele para baixo do outro lado da equação, dividindo. Então eu vou ter 10 dividido por 2, ou seja, ele vai demorar 5 segundos para inverter o sentido do movimento. Show de bola? Então ele demora 5 segundos para inverter o sentido do movimento. Aí o cara vem com a sacaneira e faz assim para cima de você, ó que louco. V igual a 10 mais 2t. Aí ele fala, comente se esse corpo vai inverter o sentido do movimento ou não. Aí você vem aqui e fala, opa, inverteu o sentido do movimento, V é zero. E aí você vai colocar 10 mais 2t. Quando eu jogar o 2t para o outro lado, como ele está somando, ele passa subtraindo. E aí você vai ter esse 10. O menos 2 agora está dividindo, do outro lado da equação ele passa negativo. Aí a gente vai encontrar um tempo que é de menos 5 segundos. Aí você fala, oxente, mas peraí, já inventaram máquina de voltar no tempo? Claro que não. Não existe tempo negativo, férias. Não existe tempo negativo. Toda vez que o tempo é negativo, você fala, mano, esse bagulho que você falou aí não tá coerente. Então se ele falou, comente sobre o corpo vai inverter o sentido do movimento ou não, você vai achar o tempo t igual a 5 segundos. E você vai dizer que o corpo não, o móvel, o corpo, o carro, sei lá o que, não inverte o sentido do movimento. Então o corpo não inverte o sentido do movimento. Eu tô preguiça de escrever, se escrever. Firmeza? Então, se o tempo é negativo, ele não inverte o sentido do movimento. Show de bola? Show de bola. Mais um exercício que pode aparecer aqui. Pode aparecer o exercício onde ele pede para você construir a equação. O que significa construir a equação, Xildré? Construir a equação significa você ter o V igual a V0 mais AT. Você vai procurar no exercício, vai identificar, vai calcular, sei lá o que você vai fazer. E você vai substituir o V0. Então você vai substituir esse cara aqui.
E você também vai substituir a aceleração. Só esses dois. Então vamos supor, o cara fala assim, ó, o móvel parte do repouso e atinge a velocidade de 10 metros por segundo em 5 segundos. Beleza? Então o corpo parte do repouso e atinge 10 metros por segundo em 5 segundos. O que ele quer dizer com isso? Se ele parte do repouso, ele quer dizer para você que V0 é igual a zero. É isso que ele quer dizer. Se ele chegou em 10 metros por segundo em 5 segundos, ele está te dando velocidade e tempo. Para que ele te deu a velocidade e tempo? Porque velocidade por tempo é a aceleração. Isso aí a gente viu na outra aula. Link na descrição, vai para a playlist e 10 na bala. Eu vou fazer a aceleração aqui, ó, separadinho. Vou ali no meu cantinho do exercício e coloco variação da velocidade é 10 e a variação do tempo é 5. E aí eu descubro o 2 metros por segundo ao quadrado. Agora que eu sei os dois valores que eu preciso substituir, eu venho e dou a resposta para o exercício. Eu vou lá e coloco assim, ó, muito na fera mesmo. Ha! É aquela que você termina e fala, jogador caro, tá aqui. V igual, vou trocar o V0 por 0, mais 2 vezes o tempo. Show de bola? Se você quiser ser mais lindo ainda, você fala, meu, 0 é nada. Então eu boto V igual a 2t. Pode ser um exercício de alternativa também que coloca os valores, as equações, ele chuta um monte de equação e você escolhe qual que vai ser ali. Firmezinha? Então esses são os tipos de uso da nossa função horária da velocidade. Ela também pode ser usada nos gráficos, mas mais para frente a gente vai ter uma aula só falando sobre os gráficos. Aí a gente volta nela. Firmeza? Num outro momento, para não ficar muita coisa aqui. Agora vamos bala, 3 exercícios introdutórios para a gente dominar a parada. E se você está gostando, considere a possibilidade de dar aquele like maroto para ajudar a gente aqui no projeto. A gente não, né? Só eu, tô sozinho. Sei lá quem mais está comigo. Ninguém, só tá eu. Ó. A velocidade de um móvel varia de acordo com a seguinte equação horária. V igual a 10 mais 4t. Na A, ele fala assim, ó, determine sua velocidade inicial e sua aceleração. Velocidade inicial é quem está sozinho, é só um número, então 10 metros por segundo. Tite, quilômetros por hora, metros por segundo, o que é? Ó o SI. Toda vez que ele fala SI, é metros por segundo. Sistema Internacional, fechou? E como que fala em inglês? Aí fala IS. International System. Determine sua velocidade inicial, que vale 10, e sua aceleração. A aceleração é quem multiplica o tempo. Então, quem multiplica o tempo é o 4t. Então, eu vi quem multiplica o tempo, 4 metros por segundo ao quadrado. Firmeza? É só isso e vale meio ponto na sua prova. Depois, na B, ele fala assim, ó, determine sua velocidade no instante t igual a 3 segundos. Depois de 3 segundos, 0, 1, 2, 3, é a ideia de algo que vai acontecer, é futuro, e futuro a gente sempre põe o final. Então eu vou pegar a equação que ele vos deu, V igual a 10 mais 4t, e vou fazer o seguinte. Eu vou procurar essa velocidade no futuro, esse V, só que ele falou depois de 3 segundos. Então, no lugar do tempo que multiplica a aceleração, opa, coloquei errado aqui, já estou adiantando, eu vou colocar o 3 segundos, show de bola? Aí, ó, 4 vezes 3. Então, você simplesmente vai fazer uma continha de somar 10, 4 vezes 3, que dá 12. E você vai chegar nos brilhantes 22 metros por segundo. Show de bola? Então, toda vez que ele fala, ó, qual é a velocidade em tal instante? Você está procurando o V. É só pegar a equação que ele deu, substitui aquele tempo ali no t e morreu. Firmeza? Teacher, o que é substituir, velho? Substituir é quando ele fala que uma letra vale um número, você olha para a fórmula, você tira a letra e põe o número. Da hora, né? C. Verifique se há inversão no sentido do movimento. Lembra? Acabei de mostrar para vocês. Pode ser que sim, pode ser que não. Quando que sim? Quando eu acho um tempo positivo. Quando que não? Quando eu acho um tempo negativo. Então, o que é a inversão do sentido do movimento? É eu pegar a velocidade final e tascar um zero ali, ó. No lugar do V, eu vou colocar 0. Aí vai ficar 10 mais 4 vezes t. 4t eu vou jogar para o outro lado ali, ele vai ficar negativo. E aí pronto, você já entendeu qual que é a resposta. E aí você vai passar o 4 dividindo, então 10 por menos 4
você vai encontrar um tempo de menos 2,5 segundos. E aí a sua resposta vai ser muito linda. Você vai dizer que não há inversão no sentido do movimento, porque não existe tempo negativo. Firmeza? Teacher, explica de um jeito mais bonito? Tá, eu vou explicar do jeito mais bonito. Essa velocidade inicial é de 10. E a aceleração é positiva. Sempre que a aceleração é positiva, eu somo velocidade. Então não tem como um movimento que acelera, parar. O único jeito dele inverter o sentido do movimento é quando esses sinais eles são contrários. Se a velocidade é positiva e a aceleração negativa, eu vou tirando até zerar. Agora, se a velocidade inicial for negativa e a aceleração for positiva, aí eu vou somando até zerar. Então, para ter inversão do sentido do movimento, os sinais de V0 e A, eles precisam ser opostos. Eu preciso ter um positivo e o outro negativo. Pegou essa visão? Louco demais, né? Então agora vamos para o segundo exercício. Se quiser dar aquele pause e tentar fazer, vai ser lindo a hora que eu ver que você acertou. Um ponto material, um carro, se desloca sobre uma trajetória de acordo com a seguinte função. V igual a 10 menos T, 5T. Você já olhou essa parada, eu tenho certeza que você já olhou essa parada e fala, ah lá, pronto, os dois sinais são opostos. Esse aqui tem inversão do sentido do movimento. T. Então vamos lá. A é onde V é a velocidade metros por segundo e o T é o instante. Pá. A respeito desse móvel, determine a velocidade inicial. Muito fácil. Velocidade inicial é quem está sozinho ali. Coitado, né, gente? 10 metros por segundo. Aí depois na B ele quer saber a aceleração. A aceleração é quem multiplica o tempo. Mas ó, quando eu vejo que a aceleração é negativa, eu trago o sinal para cá. Eu coloco menos 5 metros por segundo ao quadrado. Você fala, teacher, por que quando é positivo você não coloca o sinal e quando é negativo você põe o sinal? Ô, velho, porque você aprendeu na escolinha que quando o número é positivo, você não precisa pôr sinal. 5 é mais 5. 3 é mais 3. Manjou? Então sim, eu coloco sinal todas as vezes. Ha! Briga comigo, não. Na C. Qual que é a velocidade no instante 3 segundos? Eu vou fazer aqui em cima, C. Mesma ideia do exercício anterior. V igual a 10 menos 5 vezes T. Copiei a fórmula, a função horária da velocidade. Agora eu só vou fazer um troca-troca aqui, didaticamente. E colocar o 3 no lugar do tempo. Então eu vou ter agora a velocidade igual a 10 menos 15. Olha que louco que aconteceu. Eu tenho uma velocidade negativa. Ferias, como que eu faço uma velocidade positiva se transformar em negativa? Vamos imaginar que positiva, ele está indo. Negativa, ele está voltando. Para eu estar indo depois voltando, eu tenho que inverter o sentido do movimento. Então, esse cara inverteu o sentido do movimento. Aí você me pergunta, que instante será que ele inverteu o sentido do movimento? É o que está na D. O instante em que sua velocidade se anula. Velocidade se anula na inversão do sentido do movimento. Show de bola! Então vamos lá, ó. Eu vou colocar V igual a V0 mais AT. Quando que a velocidade se anula? Opa, V igual a AT não, ele deu a fórmula aqui, a equação prontinha, cara. Prontinha! Vai ficar 10 menos 5T. E aí ele quer saber a inversão do movimento. Quando que a velocidade final é 0? Quando que ela se anula? Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o 0 aqui no V. Vou copiar o 10, vou copiar o 5 e a minha pergunta agora mudou. Quando ele fala o instante, ele quer saber o tempo. Quando? Instante, tempo, é tudo a mesma coisa. Agora eu vou passar o 5T para cá, ele vai ficar positivo. Está subtraindo de um lado, vem positivo do outro. E o 10 eu vou deixar suave ali, quietinho, sem mexer. Vou colocar o 10, o 5 que está multiplicando eu passo dividindo, T igual a 10 por 5, que vai dar 2 segundos. Então, quando ele pergunta o instante em que a sua velocidade se anula, 2 segundos. Se ele tivesse perguntado assim, em que instante o móvel inverte o sentido do movimento, ele teria feito a mesma pergunta. Você teria feito a mesma resolução e encontrado a mesma resposta. Olha que lindo! Vamos pro 3? Aí, você acertou? Acertou? Da hora! Então, se você acertou, eu vou dar um like para você. E aí, como retribuição, você sabe, né? Então, vem comigo, tio. O 3, ó, uma partícula com velocidade inicial de 20 metros por segundo move-se com aceleração escalar constante de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Movimento retardado, desacelerado, freando. Ups. Aí na área ele fala assim, ó, escrever a função horária da velocidade escalar.
Mary Bird, Zigotinho. Como é que eu escrevo? Ah, é fácil. V igual a V0 mais AT. Tudo que eu tenho que fazer é substituir o V0 e o A. O V e o T, eles ficam sozinhos ali na ponta em formato de letra. Eu só troco esses dois no meio. Então, uma partícula com velocidade inicial de 20. Olha que bonito, o V0 está sozinho, é 20. Move-se com aceleração de menos 2. Aí eu vou colocar um menos 2 e vou multiplicar o tempo. Essa é a função horária da velocidade. Não inventa história. Trocar o T, trocar o V, significa usar a função horária da velocidade para descobrir alguma coisa. Trocar o V0 e trocar o A significa escrever, determinar a função. Você manja que são coisas diferentes? Uma coisa é comprar uma tesoura, outra coisa é usar a tesoura. Nossa, que louco. Lembrando que tesoura é uma tecnologia de ponta. B. Determine o instante que sua velocidade escalar anula-se. Lembrando que ele poderia ter perguntado em qual instante o corpo inverte o sentido do movimento. Então eu vou simplesmente pegar a equação que eu descobrira outrora e vou colocar o quê? 0 no lugar da velocidade final. Então vai ficar 0 é igual a 20 menos 2t. O 2t que está negativo joga para lá, fica positivo. Opa, positivo eu pôr sinal de menos, tá doido? 2t igual a 20. E aí esse 2 aqui que está multiplicando, eu posso ir para lá dividindo. E a gente chegou no brilhante tempo de 10 segundos. Lembrando, tempo positivo tá ok, tempo negativo não existe. Show de bola? Ferinhas, então agora vamos para a próxima aula. Clica aí no card aqui que está aparecendo aqui, clica aqui no vídeo, clica no link da descrição, sei lá. E vamos fazer 3 exercícios um pouquinho mais elaborados sobre essa equação. Um beijo, espero você dominando todo o Move.